pessoal, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Bom, hoje vamos conversar de relacionamento, e especialmente sobre pais e filhos adolescentes. A gente sabe que essa fase é uma fase bastante complicada, porque existe uma série de aspectos a serem considerados. Um deles é essa fase de transição, ou seja, a criança está saindo da infância e está se entendendo, né, se percebendo como um adulto, mas ainda não é adulto e também não é criança. Então, não existe uma definição. E eles vivem nesse conflito, nessa confusão. Por conta disso também acontecem tantas outras coisas, tanto no âmbito familiar quanto social, entre amigos, que são decorrentes mesmo dessa fase que é a adolescência. Então, a gente precisa ter regras, né, com os nossos filhos, principalmente nessa fase. A gente precisa demonstrar os limites, porque não é tudo que eles podem, apesar deles acharem que podem, não é tudo que eles podem. E essa é a parte mais difícil, da gente conseguir mostrar os limites, né, e fazer com que eles entendam esses limites da melhor forma possível. E muitas vezes isso vai gerar algum atrito, vai gerar desentendimento, isso é normal, tá? Aqui em casa foi a mesma coisa, o meu filho tá nessa fase, ele tá com 15 anos, então sim, teve momentos que a gente brigou, que a gente se desentendeu, que eu tive que pôr ele de castigo, que ele não quis, esse tipo de coisa. Mas o que eu queria compartilhar com vocês aqui é que, apesar dessa fase ser complicada, ela não precisa ser complicada o tempo todo. Ou seja, não precisa ser uma fase muito difícil, muito pesada, né? Isso vai da nossa intenção também como pais. A gente não pode somente focar nas partes ruins, nas partes negativas desse tipo de relacionamento. A gente também tem que focar nas coisas boas, nas qualidades que eles têm, nos bons momentos que a gente pode ter com eles. E sim, a gente precisa buscar, a gente precisa ir até eles. A gente não pode somente exigir deles, a gente também tem que fazer a nossa parte. E isso é o que eu acredito. E é o que funciona aqui em casa, o que a gente faz aqui em casa. Então, eu queria compartilhar com vocês uma passagem que eu tive com meu filho, que foi até recente. Há um tempo atrás, meu filho gostava muito de ouvir rock. Uns rocks meio pesados, né? E eu sempre expliquei pra ele que tudo tem energia, tudo tem sintonia. Mas sabe como é que é, né? A mãe falando é chato. Então, toda vez que eu falava pra ele, filho, não escuta rock, não é bom pra você. Ai, mãe, tá bom, você já falou, tá. E aí, tava sempre ouvindo. Só que eu acabava entrando em conflito com ele, porque eu não queria que ele ouvisse, e ele acabava ouvindo de novo, e aí eu punha ele de castigo, e a gente acabava não se entendendo nesse sentido. Era sempre desgastante. Aí eu comecei a agir de uma forma diferente, eu comecei a envolver ele de uma outra forma. Ao invés da rispidez ali, do né, em cima, eu comecei a agir de uma forma mais amigável, de entrar um pouquinho no mundo dele. E aí, há uns dias atrás, tem um filme que ele gosta muito, que é o... como é que chama? O nome é Déjà Vu, com Denzel Washington. Ele ama esse filme de paixão, porque ele assistiu esse filme quando ele era bem menorzinho. Ele assistiu comigo, ele gostou muito e tal. E a música, tem uma música que toca nesse filme, que é dos anos 50, 60, que ele gostava. E aí, um desses dias a gente tava conversando, né? E ele lembrou do filme. Aí ele, mãe, outro dia eu vi o filme Déjà Vu lá na casa da avó. Nossa, muito bom esse filme, né? Eu falei, muito legal, né? Eu lembro quando a gente assistiu juntos, lembra a primeira vez? Eu lembro, mãe, e tal. Aí eu perguntei assim, e aquela música que você gosta que toca no filme? Será que você não consegue baixar no celular pra gente ouvir de novo? Vou baixar. Aí olha só. Aí quando a gente tava na cozinha, né, um desses dias, porque eu vou cozinhando de manhã, ele vai lavando a louça ali me ajudando e a gente vai conversando enquanto isso acontece. Aí ele falou, mãe, olha só que música que eu achei. Eu baixei no celular. Aí ele pôs a música. E a gente começou a ouvir, achou super legal e tal. A gente começa a conversar. E aí, nisso, ele me perguntou, mãe, fala outra música aí dessa época. Aí eu comecei a falar. Eu comecei a lembrar de algumas músicas que são bem legais, porque quando eu era pequena eu também gostava muito de ouvir músicas dos anos 50 e 60. Os meus pais punham muito pra ouvir. Então ele me perguntou, porque já que eu conhecia, né? Aí eu fui compartilhando com ele vários nomes de música, aí ele foi baixando, a gente foi ouvindo. Aí hoje, né, novamente, eu tava cozinhando, ele veio pra lavar a louça e tal. Eu falei, filho, sabe que música que eu tô pensando aqui? Qual, mãe? Aquela lá
né, do filme Déjà Vu, lembra? Ah, é. Aí eu falei pra ele assim, eu acho que essa é a nossa música, né? Porque toda vez que a gente ouve, a gente tá junto. É mesmo, mãe, a nossa música. Então foi muito legal, assim, sabe? Então é isso que eu tô querendo compartilhar com vocês, essa construção, porque precisa ser dos dois lados. E outra coisa também é a gente sempre estar cultivando momentos bons, não só aqueles densos, aqueles ruins, aqueles desagradáveis, né? Às vezes são necessários nessa fase, tá? Isso é fato. Mas não precisa ser só isso, o foco não precisa estar só nisso. A gente pode desfocar e contrabalancear, né? Deixar a balança um pouco mais equilibrada, para que a gente consiga ter boas memórias, para que eles também agreguem isso na vida dele, para que lá na frente, na fase adulta, eles lembrem daquele momento na cozinha. Poxa, eu lembro da minha mãe, a gente cozinhando, minha mãe cozinhando, lavando a louça. A gente gostava de ouvir essa música aqui, ó. Aí de repente compartilhar da mesma música com os filhos. Então, eu acho que esse resgate é uma coisa muito gostosa e é uma coisa que com certeza vai contribuir para um relacionamento mais leve, né, mais alegre, mais amoroso. Então, pais, não esqueçam de cultivar esses momentos com seus filhos, qualquer coisa que for, né, desde que seja algo que eles gostem, que faça parte do mundo deles. Eu acho que vale muito a pena. Então é isso, meus queridos. Um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo vídeo e namastê!